Então, galera, hoje eu vou falar um pouco sobre os movimentos que aconteceram no início do Brasil republicano. Nisso, né, a gente está num contexto, né, de 1890. O Brasil tinha acabado de se tornar um país, né, com um sistema republicano, né? Até então o Brasil era governado, né, por um imperador, né, que era Dom Pedro. O Brasil era um estado imperial, né, totalmente ligado a Portugal. Né? E aí, com o avanço das ideias republicanas, né, que estavam florescendo no mundo, né, teve a Revolução Francesa, né, um tempo atrás, enfim, o movimento republicano estava em ascensão, né, no mundo todo. E aí esses ideais republicanos também chegaram aqui no Brasil, né. Os processos, eles são longos, né, mas eles sempre acontecem, né, os processos históricos de mudança. É como eu costumo dizer, né, é como se fosse uma garrafa d'água cheia vazando uma gota. Pode demorar, mas uma hora essa garrafa vai estar vazia, né. Por mais que demore ela ficar vazia através das gotas. Ou o contrário, né? Uma garrafa vazia que é preenchida de gota em gota, uma hora ela pode demorar. Assim, ela pode demorar para ficar cheia, mas em um momento ela vai estar cheia. E os processos históricos são da mesma forma. Então, as ideias republicanas, elas estavam florescendo no mundo. E aí essas ideias chegaram aqui no Brasil, né? Enfim, o Brasil acabou se tornando uma república no ano de 1889, né? Só que aí tinha um governo provisório, né? O Brasil se tornou republicano, e aí tinha um governo provisório. E esse governo provisório, em 1890, começou, né, a tentar colocar outros projetos de lei, um projeto de uma nova Constituição. Eles queriam criar novas leis, né, para o Brasil, com ideias republicanas. E aí eles tinham alguns ideais, né, os governantes republicanos, que era, por exemplo, tornar o ensino público laico, né, tornar o ensino público laico, porque o ensino público, até então, né, sempre foi poder da igreja. A igreja que sempre obteve, né, o poder de ensinar, o poder da educação, o poder sobre a informação, o poder sobre a ciência. Sempre foi a igreja que deteve esse monopólio, né. Então, o que o governo republicano brasileiro queria fazer? Queria transformar o ensino público laico. Era um dos objetivos, né? Queria também tirar um culto religioso oficial, porque até então no Brasil tinha-se um culto religioso oficial. E aí os governantes republicanos, nesses projetos de lei, né, queriam tirar um culto religioso oficial, queria trazer liberdade religiosa, né, queria, enfim, permitir que você pudesse fazer um outro culto de alguma religião que não fosse católica. O governo republicano também queria impedir que padres, bispos, e etc., se candidatassem a cargos políticos. Eles queriam proibir, né, a candidatura de padres e bispos a cargos políticos. Todas essas ideias, né, eram ideias republicanas e eram ideias novas, né, naquela época no mundo, eram ideias totalmente novas. E a igreja, ela reagiu, né? A igreja reagiu a tudo isso. Porque o Estado, ele queria limitar os poderes da igreja. A igreja tinha muito poder, tinha muito privilégio, tinha muito benefício, e o Estado republicano queria limitar, né, esses poderes da igreja. E a igreja, obviamente, reagiu, né? Eles não queriam perder os seus benefícios e os seus privilégios. Então teve uma grande reação da igreja. E aí o governo republicano brasileiro, né, tornou público um projeto, né, um projeto de lei, que é o Decreto 119A. O Decreto 119A, ele tinha, né, todas essas ideias que eu falei, de liberdade religiosa, de tirar o culto religioso oficial, de impedir os padres e bispos a serem governantes políticos, né? Então todas essas ideias eram ideias, né, que eram novas, e aí a igreja, ela reagiu, né? A igreja reagiu e os seus fiéis também reagiram, né? Tanto é que o arcebispo da Bahia, chamado Antônio Macedo Costa, né, ele fez uma reclamação pública, né? Ele fez uma reclamação pública para a Assembleia Constituinte, né, brasileira, falando que o governo não podia tirar, né, as autoridades e os direitos da igreja, que o governo não conseguiria ter progresso, não conseguiria se desenvolver, não conseguiria evoluir se não tivesse a proteção divina da religião. Ou seja, sem a proteção divina da religião, na visão desse bispo, Antônio Macedo, o Estado brasileiro não ia ter progresso. Então eles não poderiam mudar as leis e tirar os direitos, né, e os benefícios que a igreja tinha já há muitos anos, né? Porque a igreja sempre teve, quando o Brasil era império, quando o Brasil era colônia, a igreja sempre teve muito poder. Então isso só começou a cair com os ideais republicanos, né? Isso estamos em 1890. E aí tá. Esse Antônio Macedo fez essa reclamação pública não teve muito resultado, né?
E aí, pouco depois, né, isso ainda em 1890, a igreja, né, os padres, esse bispo, o Macedo Costa, eles fizeram um memorial. Dessa vez eles fizeram um memorial, eles se juntaram e fizeram um memorial, né, e enviaram para a Assembleia Constituinte, né, apelando, falando para que eles não mexessem, né, nas leis e nos direitos que a igreja tinha há tanto tempo. Algo também que a República queria impor, né? A República também queria tornar obrigatório o casamento civil. O casamento civil até então não era obrigatório, né? E a igreja era contra isso. Era uma coisa que a República queria fazer, queria tornar o casamento, né, civil, não só o casamento religioso. Como eu falei. E também eles a República, os governantes, queriam impedir o surgimento de novas comunidades católicas, né, novas comunidades cristãs, principalmente se fossem da Companhia de Jesus. Companhia de Jesus, né, um movimento cristão que aconteceu no mundo inteiro, né? Então, se quisessem criar uma nova comunidade da Companhia de Jesus aqui no Brasil, né, os governantes queriam impedir esse tipo de surgimento de novas comunidades católicas. E aí, como eu falei, o decreto 119A, né, que causou vários protestos da igreja e vários protestos também dos bispos. E aí teve toda essa reação, né, e quando estava isso, aí já no ano seguinte, 1891, que foi o ano que foi proclamada, né, a primeira Constituição Republicana do Brasil, o Macedo Costa, né, o bispo da Bahia, ele foi pessoalmente, né, na Assembleia Constituinte reclamar com os membros, né, e apelar com os membros, pedindo para que eles não mexessem nas cláusulas, né, que impedissem a autonomia e a liberdade da igreja, que eles não mexessem, né, nessas cláusulas que atentassem e confrontassem a liberdade da igreja católica. E aí, só que assim, essa reação que acontecia aqui no Brasil, né, ela não acontecia só aqui no Brasil, ela acontecia no mundo, essa reação aos ideais republicanos, né? Tanto é que a Santa Sé, né, é uma autoridade eclesiástica da Igreja Católica Romana. Ela fica sediada em Roma, né? Ela é uma autoridade eclesiástica independente do Vaticano, né? Só que ela tem uma ligação muito estreita com o Vaticano, com o Papa, enfim, é uma autoridade eclesiástica mundial, a Santa Sé. E a Santa Sé, né, ou seja, como eu estou dizendo, essa reação, né, aos ideais republicanos não era só no Brasil, era um processo internacional e começou com a Santa Sé. A Santa Sé, ela já tinha condenado, né, com todas as aspas, e criminalizado e criticado, né, os novos movimentos, as novas ideologias políticas e sociais que estavam surgindo no mundo. E quais eram essas ideologias políticas e sociais novas, né, na visão da Santa Sé, né? Era o liberalismo, o socialismo, o comunismo, o positivismo, o cientificismo, que é a ciência, a maçonaria também estava em ascensão no mundo todo, e os movimentos protestantes. Então, liberalismo, comunismo, socialismo, positivismo, cientificismo, né, que é a ciência, e a maçonaria e os movimentos protestantes. Todos esses movimentos, né, eles estavam eclodindo no mundo, eles estavam explodindo, eles estavam em ascensão em todo o mundo, né? E aí a igreja romana, né, a igreja católica romana, né, a Santa Sé, começou a dizer, né, que essas novas ideologias políticas eram nada mais, nada menos do que os erros modernos. Eram os erros modernos da humanidade, né? Socialismo, liberalismo, positivismo, ciência e etc. Né? Isso eram erros modernos na visão da Igreja Católica Romana. E a Igreja Católica Romana, né, influenciou o mundo, influenciou os outros países, as outras igrejas, as outras religiões, né? Enfim, influenciou todo o mundo, né? Que a Igreja Católica Romana, ela é, né, o ideal, ela é o espelho, ela é o exemplo, né, para as outras igrejas do mundo. E aí, essa era a visão, né? E esse movimento, né, não só da Santa Sé, mas esse movimento também da igreja brasileira, ficou conhecido no mundo como esforço de romanização. Ficou conhecido como esforço de romanização. O que era o esforço de romanização? Exatamente essa resistência às novas ideologias que estavam surgindo no mundo, né? E aí, esse movimento, né, da República, né, trouxe vários conflitos, né? De um lado, tinham os religiosos, né, que davam apoio para a igreja, né, era apoio popular para a igreja, e também tinham as pessoas, né, que estavam questionando o poder da igreja, a autoridade de verdade absoluta, né? Só que, por exemplo, isso foi um movimento tão forte, né, no Brasil, por exemplo, de 1889 a 1930,
teve uma reação tão forte, né, da igreja, por exemplo, e dos seus fiéis, que o Brasil, no ano de 1889, ele tinha 11 dioceses. Ele tinha 11 dioceses. O que é uma diocese? Uma diocese é uma unidade territorial que é administrada por um padre, por um bispo, por um arcebispo, enfim, é uma unidade territorial governada por alguém da igreja, por alguém do clero, né? Então o Brasil, no começo da República, em 1889, 1890, tinha 11 dióceses. Já em 1930, 40 anos depois, o Brasil tinha 50 dioceses. Anos depois, né? Ou seja, é a prova de que essa reação, né, dos fiéis foi uma reação muito grande, né? Uma reação muito grande contra os ideais republicanos. E aí, por exemplo, a igreja, né, ela conseguiu se adaptar, né, aos limites que a República impôs, né? Eles conseguiram se adaptar às limitações impostas pela República. Só que eles não conseguiram frear, né, também a onda de revoluções populares que questionavam a autoridade da igreja e o poder da igreja. Ou seja, eles conseguiram se estabilizar à sua maneira, mas não conseguiram dar um stop-in naquela revolução do pensamento que acontecia entre as pessoas, né, de questionar os ideais da igreja. E aí, nesse contexto todo, né, surge o movimento messiânico. Né? O que são os movimentos messiânicos? Os movimentos messiânicos eles só foram estudados, né, na década de 60, que eles começaram a ser abordados pela história e pela sociologia. Né? E os movimentos messiânicos são na década de 60, né, como eu falei. E aí, tem uma escritora, né, que é a Marisa Aurea de Queiroz. Ela lançou, né, um livro em 1963. E esse livro, ele se chama, né, Messianismo no Brasil e no Mundo. Messianismo no Brasil e no Mundo. É um livro de 1963. E nesse livro ela aborda as várias expressões e as várias formas dos movimentos messiânicos no Brasil, né? E o que é o movimento messiânico? O movimento messiânico, ele se dá, né, ele tem início nos sertões, no sertão nordestino, nas comunidades mais isoladas, né? Então eram pessoas que eram esquecidas pelo Estado. O Estado não chegava lá. Eram pessoas que não tinham acesso à educação, não tinham acesso à saúde, não tinham acesso a uma alimentação, a saneamento básico, enfim. Nos interiores do sertão nordestino, né, o Estado não chegava, a lei não chegava para essas pessoas. Então essas pessoas, elas viviam marginalizadas, elas viviam numa situação de extrema exclusão social, né? E essas pessoas, elas meio que viviam entre si, era uma comunidade que se organizava entre si, né? E aí, por exemplo, a Marisa Aurea de Queiroz, né, ela abordou alguns tipos de movimentos messiânicos, né? E aí tem o movimento messiânico primitivo, o movimento messiânico ocidental e o movimento messiânico rústico, né? E aí, o caso do Brasil é um movimento messiânico rústico e um movimento messiânico primitivo, né? O caso do Brasil. E o que eu quero dizer, né, com rústico e primitivo, essas coisas todas? O movimento messiânico, o que ele tem em comum no mundo todo, né? O que ele tem em comum em todos os estados do país? Ele tem em comum a cultura do campo, a cultura do campo. A cultura do campo, os comportamentos do campo, dos interiores, da fazenda e tal, tudo isso faz parte do movimento messiânico, que é a cultura do campo, né? E aí eles também são muito conhecidos, né? Os movimentos messiânicos, né, de início, eles eram conhecidos por uma anomia. O que é anomia? Anomia é uma ausência de leis. Eles viviam em uma comunidade, né, que era organizada por um sistema, né, e esse sistema não tinha leis, por exemplo. Eles não tinham leis e regras, etc. Então, eles viviam na base do coronelismo, na base do compádrio, na base do parentesco. As relações deles eram baseadas no coronelismo, no compádrio e no parentesco. Coronelismo também é uma coisa muito forte do sertão, até um pouco anterior ao movimento messiânico, né? Os grandes coronéis e etc. Então, o coronelismo é as relações, né, que eu tenho com alguém na base de favor e compromisso. Alguém me ajudou bastante, alguém me fez um favor, então eu devo fidelidade e devoção e compromisso a essa pessoa, entendeu? Então tinham, por exemplo, uma família de 10 pessoas, por exemplo, uma família de 10 pessoas nas comunidades messiânicas. Só que ninguém tem o mesmo sangue, só que ainda assim eles se consideram uma família. Esse é o coronelismo, esse é o compádrio e o parentesco. Então, por exemplo, se eu estou muito necessitado, precisando de uma ajuda, e recebo uma ajuda, eu devo fidelidade e devoção e favores à pessoa que me ajudou. Então, se essa pessoa que me ajudou me pedir qualquer coisa para me fazer, no futuro, né, se precisar da minha ajuda, eu vou ter que ajudar essa pessoa. Então, essas eram as leis deles, né? Era a lei do coronelismo.
Só que assim, essas relações, né, ao mesmo tempo que elas às vezes davam certo e estabilizavam a sociedade, né, e estruturava essas comunidades messiânicas, ao mesmo tempo também às vezes essas mesmas leis, né, que eles criavam também criaram muitos conflitos. Então muitas vezes as pessoas que estavam morando ali naquela comunidade messiânica, elas se sentiam presas, né, aos conflitos internos daquela região, se sentiam presas naqueles conflitos internos. E aí, por exemplo, às vezes elas queriam mudar um pouco, elas queriam criar novas regras, novas leis, mudar um pouco aquele sistema de organização. E essas pessoas, às vezes, elas conseguiam fazer isso ali naquela região que elas estavam inseridas, ou às vezes elas migravam para uma região vizinha para tentar implementar ali um novo movimento messiânico com algumas diferenças, entendeu? Então, por exemplo, o movimento messiânico, ele tem uma espinha dorsal, ele tem uma globalização que é comum a todos os movimentos messiânicos no país, por exemplo. Eles têm algo em comum, que é o quê? A cultura do campo, a cultura das pessoas do campo. Só que essa globalização ela também é regional. Se você for no norte, se você for no nordeste, vão ter coisas semelhantes ao movimento messiânico do sul, por exemplo, e terão coisas diferentes, por exemplo. Então é uma globalização regional. Uma globalização regional, por exemplo. Uma globalização regional é que tem coisas que são comuns, né, a todos. E se você for numa região XYZ, essa região vai ter algumas especificidades, né? E aí, essas pessoas que estavam no movimento messiânico e queriam mudar, né, alguns comportamentos, queriam mudar a organização do sistema, dessa comunidade, ficaram conhecidos como reformistas, né? Foram os reformistas. Então ocorreram novos movimentos messiânicos dentro de um próprio movimento messiânico. E essas pessoas que, por exemplo, queriam mudar, né, essa anomia de leis, elas ficaram conhecidas como reformistas. E aí, como eu falei, né, as relações deles, né, da comunidade messiânica, era baseada em compromisso e dependência, entendeu? Então, as relações eram basicamente isso, compromisso e dependência, compromisso e dependência. Só que através disso também tinham muitos conflitos, né, entre as pessoas. E tanto é que, como tinham bastante conflitos, né, as alianças eram provisórias. As alianças elas eram provisórias. Por um tempo tinha uma aliança mais forte, que era respeitada, depois de um tempo essa aliança ficava fraca e caía e vinha uma nova aliança, então as alianças elas eram provisórias. Por quê? Por causa dos conflitos que aconteciam pela ausência de leis, né? Uma lei suprema que as pessoas fossem respeitar, né? Porque às vezes alguém passava por cima de um pensamento de outra pessoa, às vezes alguém passava por uma lei de uma outra pessoa, por exemplo, e nisso, às vezes as comunidades se dissolviam, né? Se dissolviam e as pessoas eram obrigadas a migrarem, né? Para uma outra região e uma comunidade messiânica, né? E aí, também tem um outro livro, né, que foi lançado também no ano de 1963, que muito famoso, né, que também aborda bastante essa cultura do movimento messiânico, né? É um livro do Rui Facó, que é um escritor, né? O título do livro dele chama Cangaceiros e Fanáticos. O nome do livro dele é Cangaceiros e Fanáticos. E por que ele usa esse título, né? Porque ele começa a observar, né, as comunidades messiânicas, a maneira como as pessoas recebem aquela situação de extrema exclusão social, né? Porque as pessoas, elas são essas pessoas que vivem nesses sertões, né? Os sertanejos, as pessoas que moram no interior, elas, né, como eu falei, elas não tinham garantias de lei do Estado, o Estado não chegava lá. Então, como é que elas recebiam essa situação, né, de extrema dificuldade? Alguns recebiam essa situação, né, no campo religioso, se transformavam num fanático, né, num fiel, por exemplo, e tinham também as pessoas que iam para o crime, que são os famosos cangaceiros. Então tinham pessoas que viam no crime ou na religião uma oportunidade e uma esperança de uma vida melhor, de uma situação melhor no futuro, né? Então por isso que as pessoas da comunidade messiânica, né, dos movimentos messiânicos, se apegavam ao cangaço ou se apegavam à figura do líder religioso. Ou seja, eram pessoas excluídas que viviam no campo, né? E essas pessoas se apegavam ao crime ou à religião para ter esperança de uma vida melhor. E o que eles tinham em comum, né? Os movimentos messiânicos. Os movimentos messiânicos tinham em comum que essa comunidade, né, se apegava a um líder religioso. A um líder religioso, por exemplo. E aí, como exemplo, eu vou usar a Guerra de Canudos, né? A comunidade de Canudos, que foi no interior do Ceará. A Guerra de Canudos e o movimento de Canudos, né, foi um movimento messiânico. Era um líder religioso, por exemplo, que era o líder de uma comunidade. Essa comunidade, né, de Canudos, por exemplo, eles eram coletivos. Todo mundo plantava, todo mundo comia, todo mundo compartilhava as coisas, né? E lá era uma comunidade messiânica e tinha a figura do Antônio Conselheiro, né? Então, Canudos foi um movimento messiânico, por exemplo.
E tinha no Antônio Conselheiro, né, a figura carismática do líder religioso. E aí no cangaço a mesma coisa. Então tinham pessoas que iam para a religião, né, para ser um devoto fiel do seu líder, e tinha também as pessoas que queriam ir para o crime, né, que queriam ir para o crime. E aí ia lá numa cidade vizinha, roubava, matava, pegava arroz, pegava gado e levava para sua comunidade, né, levava para sua comunidade que era pobre e não tinha gado, não tinha arroz, por exemplo. Então os crimes, né, dos sertões começam aí, como uma forma de revolta, né, dessas comunidades que eram marginalizadas e invisíveis, né, aos olhos do Estado. E aí, as pessoas, né, dessas comunidades messiânicas, elas encontravam no crime ou na religião, né, uma identidade, uma luta social. Elas encontravam uma identidade, uma possibilidade de melhorar, né, sair daquela situação. Porque a lei estava nas capitais, nas grandes capitais a lei era aplicada. Mas nos interiores não tinha lei, porque o Estado não chegava lá, né, como eu já falei. Só que assim, o que é a reflexão disso tudo, né? Os movimentos messiânicos, né, como eles eram liderados muitas vezes por religiosos, né, esses religiosos, eles também eram contra a República. Eles não eram a favor da República. Como eles eram muito religiosos, eles não queriam que a igreja, o clero, o padre perdessem os privilégios e os direitos, né, que tinham há muitos anos, né? Então, por exemplo, esses movimentos messiânicos de maneira geral, no Brasil, de 1890 a 1930, eram movimentos messiânicos antirrepublicanos, que eram contra a República e a favor da monarquia. Eles eram a favor da monarquia e a favor da igreja. E por que a favor da monarquia? Porque na monarquia, a igreja, ela tinha total poder. A igreja, ela tinha total monopólio, total poder, vários benefícios, né? Então essas pessoas, esses beatos, né? Essas pessoas marginalizadas, né? Esses líderes religiosos, esses cangaceiros, né? Como a mentalidade daquela época era muito da religião, né? Era uma mentalidade muito forte nesse sentido, eles eram antirrepublicanos e a favor da monarquia. Então, essas revoltas, né? Como, por exemplo, a Guerra de Canudos, também teve a Guerra do Contestado, o movimento de Juazeiro, todos esses movimentos, eles foram revoltas contra a República, revoltas religiosas, né? Revoltas religiosas contra a República. E por que eles eram contra a República? Porque eles eram contra a modernidade, porque na cabeça deles a modernidade era um erro, na cabeça deles a modernidade era um equívoco, eram os erros modernos, né? Que nem eu falei que a Igreja de Santa Sé, né, a autoridade eclesiástica do Vaticano não, a autoridade eclesiástica da Igreja Romana Católica, né, ela já tinha falado para o mundo que essas coisas modernas eram erros, né, eram erros modernos. E aí, claro que isso também chegou na cabeça dos religiosos do Brasil, né? E aí, essas pessoas, elas buscavam, nesse meio, uma resistência contra o avanço, contra a modernidade. E o que era o avanço e a modernidade? Era exatamente a República, né, que estava em ebulição no mundo. E aí, essas reações, né, dos fanáticos religiosos, né, eram reações à extrema exclusão social, né? E aí o Rui Facó, né, que também é esse escritor que escreveu Cangaceiros e Fanáticos, ele dizia, né, que um dos grandes problemas que trazia essa exclusão social e deixava essas pessoas em condições totalmente ruins, né, essas pessoas dos interiores, do sertão, o que fazia com que essas pessoas tivessem essa vida totalmente marginalizada, né? Ele dizia que era o monopólio da terra. Era o monopólio da terra na mão de poucas pessoas, né? E querendo ou não, é uma história muito política do nosso país, né? Uma história muito social e política do Brasil, né? De vários países. O monopólio da terra. O monopólio da terra faz com que muitas pessoas sofram as consequências e vivam à beira, né? À margem dessa sociedade. Então, Rui Facó dizia que o que causava essas comunidades excluídas, né? Era o monopólio da terra. E aí, como eu falei, né? O crime e a religião eram esperanças, né? E a religião serviu como um instrumento de motivação para que essas pessoas encontrassem uma identidade e uma luta social. E aí, como eu estava dizendo, né, dos movimentos messiânicos, né, que são os sertanejos, que era a cultura do campo, né, tinham os reformistas, né, tinham os que, né, as relações eram de compromisso e dependência, a estrutura, as alianças eram provisórias. E aí vou dar mais um exemplo, mas um exemplo, né, de um movimento messiânico muito forte também que teve em Juazeiro, o Padre Cícero. O Padre Cícero foi um padre de Juazeiro, né, no Ceará, no interior do Ceará, e ele foi muito criticado, né, por algumas correntes da igreja, ele foi criticado pela República, né, ele foi considerado rebelde, foi considerado fanático por algumas correntes da igreja, só que ao mesmo tempo ele era um líder muito carismático. Ele era um líder muito carismático e ele era idolatrado. Ele era idolatrado, por exemplo, em Juazeiro,
no Ceará, né, Juazeiro do Norte, e em várias outras cidades do sertão também. Ele era idolatrado, as pessoas adoravam o Padre Cícero. Por quê? Porque ele chegava lá nessas pessoas, ele conversava, ele sabia falar a língua daquele povo marginalizado e excluído, né? Então, o Padre Cícero é um exemplo de um líder messiânico, né? Ele foi um grande líder messiânico, o Padre Cícero, né, que viveu em Juazeiro. E ele passou, né, por exemplo, ele foi visto, né, como um rebelde, como um fanático por algumas correntes da igreja, né? Só que a fama dele foi tão forte e a popularidade dele foi tão forte que ele, depois de um tempo, passou de rebelde a uma pessoa próxima das elites. Ele passou de rebelde a uma pessoa que era próxima das elites, né? Tamanha foi a sua popularidade e a sua fama, né? Exercendo esse papel de um líder de uma comunidade messiânica, que era uma comunidade isolada, afastada, uma comunidade marginalizada, né? Como eu bem falei. E o Padre Cícero, ele tanto teve esse papel de influente, né, que foi escrito um livro, né, em 1976, um tempo depois, né, chamado O Milagre de Juazeiro. E aí, nesse livro, O Milagre de Juazeiro, é abordado, né, a influência e o poder, né, que o Padre Cícero teve para essas comunidades do sertão, né? A influência que ele teve, o poder que ele teve, as coisas que ele fez, né? Ele era conhecido como curandeiro e como místico, como juiz, né? Ele era conhecido como uma pessoa que faz milagres, né? As pessoas acreditavam muito que ele era capaz de fazer milagres, né? E ele teve uma grande influência sobre as pessoas das comunidades do sertão, né? Tanto é que em 76 foi feito um livro sobre ele, né? Para falar um pouco sobre a trajetória dele nessas comunidades marginalizadas do sertão. Então, galera, basicamente é isso que eu queria abordar para vocês, os movimentos messiânicos, né, no início da República do Brasil. E os movimentos messiânicos, então, era isso, as comunidades marginalizadas do sertão, do campo, que viviam em situações extremamente desagradáveis, em situações extremamente difíceis, né? Então eles se organizavam entre si, né? Eles se organizavam ali entre si, não tinham leis, né? De início não tinham leis, as regras eram eles que faziam, baseado no coronelismo, no compadre e no parentesco. E aí essas pessoas, elas se encontravam no crime, né? Ou na religião, uma identidade, né? E uma esperança de um futuro melhor, e aí coincidiu com o início da República. Então, como eles eram religiosos, eles eram apegados a um líder religioso, esse líder religioso normalmente era contra a República, porque a República era algo moderno. E esse algo moderno foi criticado pela autoridade de Santa Sé, que é em Roma, né? Então a Santa Sé criticou criticou essas novas ideologias, né, do mundo, que era a República, o movimento republicano, o socialismo, o liberalismo, positivismo, a ciência. A Santa Sé já dizia para o mundo que esses eram erros da modernidade, né? E aí esses pensamentos chegaram no Brasil, obviamente, na Igreja brasileira, né? Então esses líderes religiosos das comunidades messiânicas, né? Esses líderes religiosos, eles tendiam a concordar com a Santa Sé e a concordar com a Igreja Católica Brasileira, de que esses movimentos modernos eles eram errados, né? Então eles eram contra a República, que a República era o errado aos olhos deles, né? E aí, nisso, ocorreu a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado, o movimento de Juazeiro, que foram movimentos antirrepublicanos baseados na religião e no cangaço, baseado no crime e na religião, baseado na fé e no crime. E daí surgem, né, Antônio Conselheiro, Padre Cícero, João e José Maria também, que foram outros líderes messiânicos, né, e até o famoso cangaço, né, que também teve Lampião, né, como um cangaceiro muito famoso no Brasil. É isso, galera. Espero que vocês tenham compreendido o que eu quis abordar aqui com vocês.